Bom dia a todos. Esta oficina ela tem como objetivo trazer um pouco da discussão sobre os mecanismos de financiamento e os mecanismos também que compõem aí essa fiscalização dos sistemas de cultura das cidades e também tanto estadual, federal e municipal. Então, para que a gente possa começar, nós precisamos entender um pouco como está a cultura hoje e como é que foi essa caminhada até onde a gente chegou. Em 2008 para 2009, começa um estudo na cidade de Uberlândia, através naquela época, o deputado Gilmar Machado. Ele traz uma proposta de um estudo para a criação de um sistema de cultura, e esse sistema ele tem como o mesmo conceito do sistema de saúde, ou seja, interligar as três instâncias, municipal, estadual e federal. Depois de vários estudos, por ter passado por conferência, o Sistema Nacional de Cultura foi aprovado em 2010, né? E como é que ele funciona? Qual é o arcabouço legal do Sistema Nacional de Cultura, para que vocês possam entender um pouco na ponta, né? Quando aqui na cidade, que isso funciona, o que isso interfere, o que isso tem de diferencial para nós. Então, o Sistema Nacional de Cultura ele é composto por 12 braços, mas são 5 mais importantes e que faz com que necessita, né, que as cidades e o estado tenha esses 5 bases para que ele possa se inscrever ao Sistema Nacional de Cultura. Quais são isso? Primeiro, que ele tenha uma Secretaria de Cultura, e essa secretaria ela pode ser mista, ou seja, a maioria das cidades aqui do Triângulo Mineiro do Paranaíba, por exemplo, são secretarias mistas, fora as grandes cidades, né, vamos dizer, do Triângulo Mineiro, que é Uberlândia, Araguari, Uberaba, que tem uma secretaria própria e são fundações. Mas a maioria das cidades menores, elas trazem na sua estrutura secretarias mistas, ou seja, secretarias de educação e cultura, secretaria de educação e esporte, às vezes meio ambiente, são secretarias mistas. Pode. O que o sistema solicita e pede é que você tenha um órgão gestor que responda pela cultura. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, todo município precisa criar o seu plano municipal de cultura, que é um plano de 10 anos que vai traçar, que vai determinar quais são as políticas públicas que o município terá que fazer para atender as demandas. O plano municipal de cultura ele tem que ser executado, ele tem que ser, na verdade, elaborado primeiro entre o poder público juntamente com a sociedade civil. Os planos municipais de cultura, eles não se fazem somente com o poder público. Ele necessita que a comunidade participe diretamente na sua construção. De que forma? Através de audiências, conferências, chamamento público, qualquer mecanismo que a prefeitura, que é o município, queira utilizar para poder convocar a sociedade civil para fazer parte da construção desse plano municipal de cultura. Então aí tudo tá tranquilo, né? Então vamos para a terceira parte. O terceiro braço, né, dos 5 principais é se realizar a Conferência Municipal de Cultura. Se orienta que pelo menos de 2 em 2 anos se realize uma Conferência Municipal de Cultura. O ideal, se vocês me perguntarem, é a minha opinião,
é que tivesse conferência uma vez por ano, né? No final do ano, principalmente, para que a gente possa, nessa conferência, fazer um balancete do que foi positivo ou negativo na gestão das políticas públicas do município para com as entidades, para com os artistas, né, para os fazedores de cultura, para os gestores, ou seja, toda a cadeia que forma, né, e que é constituída a cultura do município. Mas as conferências de 2 em 2 anos, elas são as mais utilizadas de ser feitas. Primeiro eu só estou falando aqui, tá, pessoal, só o que é cada coisinha, mas depois a gente vamos entrar mais a fundo um pouquinho aí. Então, já fomos 3. Quarto, sistema de indicadores. Esse é o mais difícil. Acho que é o até mais complicado de ser feito. Por quê? Porque precisa de ter um sistema, criar um sistema de informática para que os artistas da cidade possam se cadastrar, né? Hoje, por esse momento que nós estamos passando, muitos municípios foram meio que obrigados a criarem algum mecanismo simplificado de cadastro, mas que não é ainda, já é um ganho, lógico, acho que tudo porque que nós conseguimos avançar é ganho, mas ainda não é o ideal, né? Porque o ideal seria realmente um banco de dados completo, com fotos, né? E que onde você, quando fizer uma pesquisa, você tem todas as informações de um artista, por exemplo. Então mas, como eu disse, com esse momento que a gente está vivendo agora, a maioria dos municípios se viu obrigada a criar um sistema de cadastro. E o quinto, e o mais importante, por que ele é o mais importante? Porque ele agrega a ele toda a responsabilidade, trazer dentro dele os outros 4 elementos que eu falei, que é o sistema, a lei do Sistema Municipal de Cultura, ou sistema, quando você falar do Estado, né, seria o Sistema Estadual de Cultura, aonde dentro dessa lei, né, do Sistema Municipal de Cultura, ali vai estar embutido todas esses 4 eixos básicos, esses 4 elementos básicos e os demais que fazem parte do Sistema Nacional de Cultura. Bom, e aí, Gabriela? A gente tem isso, vamos pegar um pouco, trazendo a realidade, já que essa oficina é mais direcionada para a cidade de Araguari, em específico, né, para a cidade de Araguari. Então vamos pensar a nossa cidade de Araguari, em que pé nós estamos, para que a gente possa entender. Primeiro, só para a gente se colocar, o estado de Minas Gerais foi o último estado a se cadastrar no Sistema Nacional de Cultura. Eu estou trazendo essa informação porque o estado de Minas Gerais é o único estado que tem uma lei direcionada, né, do ICMS cultural, direcionada para o patrimônio cultural. Então, baseado nisso, nós vamos ter aí essa agravante, né, porque o estado de Minas foi o último que entrou numa discussão junto ao Sistema Nacional para que ele pudesse ter um diferencial para atender as suas demandas. Então agora vamos à nossa realidade de município. Quando se lançou o Sistema Nacional de Cultura, quando foi aprovado, Araguari demorou muito. De 2010, quando foi aprovado, a 2020, o ano que nós estamos, foram 10 anos para que ela pudesse cumprir esses 5 elementos do sistema. Isso se deu por vários motivos, várias razões, e uma delas, logicamente, é a razão política, né? Do interesse de querer fazer, de querer cumprir
com essas normas. Então, o atraso se deu por aí. Mas hoje Araguari tem o seu sistema de financiamento, tem o seu sistema de indicadores, tem realiza conferência, tem uma secretaria de gestão, né, que é a fundação, e tem a lei do sistema criado. Então vamos entender um pouco de cada um deles, para que vocês possam ter noção do que vocês têm direito, do que vocês podem contribuir também, e o que vocês devem estar atentos, que vocês devem estar sempre, na medida do possível, fazer parte, né, e poder cobrar. Então vamos lá. Nosso sistema de financiamento, o que nós temos hoje é o mais conhecido como Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que é o PMIC. Ele também ele é antigo, já tem aí, já deu se não me engano, 2007. Não, agora eu apertou aqui, hein, gente? Mas ele já tem mais de 15 anos de existência e ele, logicamente, também passou por altos e baixos. A gente ficou 2 anos sem sair edital, voltou há pouco agora. Nós estamos com editais a serem executados, né, do ano passado. Então, assim, mas por que o PMIC às vezes não chega até a ponta como deveria? Eu vou nessa oficina aqui tentar direcionar, né, essas questões. Primeiro, eu acho que falta um pouco de divulgação. Segundo, falta de conhecimento, que eu acho que é o mais agravante, é a falta do conhecimento do artista, né? E o interesse e a capacitação. São 3 coisas que fazem com que o nosso sistema de financiamento ainda não seja tão utilizado como deveria, ainda não atenda como deveria a todos os artistas. Por esses 3 pontos importantes, né, e que devemos pensar aí numa forma de melhorar isso. E como é que a gente melhora isso? Fazendo cobranças, fazendo parte. E aí eu vou chegar, que a gente terminar esses 5 eixos aqui, a gente vai falar sobre os conselhos, aí é onde entra a participação de vocês. Então o sistema de financiamento nosso, ele está ativo, ele foi todo repaginado nos últimos 2 anos, está funcionando, está com projetos aprovados, provavelmente em breve vai ser lançado um próximo edital, e ele vem atender às necessidades da sociedade artística de Araguari. Ok. Segundo, nós realizamos conferências? Sim. Nós tivemos audiências e a conferência municipal há 2 anos, na verdade o ano passado, para aprovação do nosso Plano Municipal de Cultura. Então as conferências sempre acontecem, sempre vem acontecendo, porque é uma forma que nós, artistas, temos também para nos colocar, para nos fazer presente e também expor as nossas necessidades, as nossas demandas, né? Então, as conferências, elas precisam, sim, não ser somente direcionada a um momento necessário, mas elas devem acontecer para servir de discussão de políticas públicas para o nosso município. Próximo é o Plano Municipal de Cultura. E aí eu queria aqui fazer uma pergunta, que aí vocês vão ver aonde chega e porquê dessa oficina. Eu queria que vocês fossem muito sinceros comigo agora e respondesse para você.
Quem aqui conhece o Plano Municipal de Cultura? Quem teve aqui a curiosidade? Ou tem o plano, né, em PDF, salvo no seu computador? Ou tem o Plano Municipal salvo no seu celular? Quem? Tenho certeza absoluta que nem 20 pessoas levantaram a mão. Ou pensar e responder aí, eu tenho. E isso é muito, muito sério. Porque o Plano Municipal de Cultura, ele é o que vai nos guiar, né? Por 10 anos, o que nós precisamos fazer para a cultura de Araguari, o que foi pensado, porque o Plano Municipal de Cultura, ele foi elaborado mediante assembleias dos segmentos. Então o pessoal da música se juntou, o pessoal do artesanato, o pessoal da dança, o pessoal do teatro, e apontou as necessidades, apontou os problemas, e nós precisamos, artistas, precisamos nos ater e não somente cobrar, mas também fazer nossa parte. Então fica aqui a dica, procure aí, né, no site da Fundação, o Plano Municipal de Cultura, baixe o plano, leia o plano e veja se a Fundação irá cumprir todas as etapas que tem para cumprir, porque ele foi aprovado agora, ele é recente, foi, se não me engano, 2 meses, acho que não tem nem isso, que ele foi aprovado na Câmara Municipal, né? Então ele passou a valer e a gente precisa ter isso como se fosse uma segunda Bíblia ao nosso lado, né? Da cultura. A gente precisa, porque é o que vai direcionar o nosso olhar, o nosso rumo, porque nós já fizemos a primeira parte, que foi sentar e discutir quais são essas demandas, né? Gabriela, então quer dizer que a gente só vai poder fazer o que está no plano? Lógico que não, pessoal. Lógico que não. Todo plano municipal de cultura, ele pode ter chamamentos para ele ser renovado, para ele ser alterado, para ele ser colocado em apreciação se está de acordo com a realidade atual, né? Porque a gente pode, talvez, no momento em que foi feito, nós colocamos algo que era de fundamental importância e, de repente, aquilo, um ano depois, perdeu-se a importância. E aí? Nós vamos ter que ficar ali cumprindo, né, seguindo essa determinação? Não, nós podemos sim, depois de 2 anos, fazer a primeira releitura desse Plano Municipal de Cultura, né? E se a gente perceber que precisa de alteração, se precisa de encaixe, se precisa, né, anexar mais alguma outra coisa, para que a gente possa, sim, ter ele como um norte. É um norte, pessoal. E a gente tem que fazer ele valer e fazer ele cumprir, tá? A lei do sistema, como eu disse, ela vem para proteger, né, como se fosse um guarda-chuva, onde ela protege a todas esses outros elementos, né? Ele dá um suporte legal a todos os elementos que compõem o Sistema Nacional de Cultura. Eu, particularmente, sou uma das pessoas apaixonadas, entusiasmada com o Sistema Nacional de Cultura. Participei desde a criação do Sistema Nacional. Tive a honra de estar, Deus, da sua construção inicial ali, até ele ser aprovado mesmo de fato, de direito. Então, assim, eu acredito muito no Sistema Nacional de Cultura. Nessa última eleição para presidente, a gente perdeu bastante força do sistema. O sistema ficou meio que abandonado, mas eu ainda acredito muito e acredito que haverá políticas públicas que nós ainda vamos reverter e fazer com que esse sistema municipal,
esse sistema estadual e o sistema nacional, eles sejam realmente aquilo que vai gerenciar de fato e de verdade. Porque não adianta a gente só, eu tenho, mas na hora de usar, eu não tenho. Ele tem que fazer suas vez. Uma das coisas que o sistema traz de positivo, por exemplo, é que a União ela é obrigada, está na Constituição, no artigo 216, inciso 2, que diz que a União tem que depositar anualmente no Fundo Nacional de Cultura 2% do PIB nacional. Esse dinheiro da Lei Aldir Blanc, que a gente está aí, né, nessa correria, nessa coisa louca nesse momento, esse dinheiro que estava lá não era um dinheiro perdido, não. Era exatamente 2% do PIB que foi depositado, mas que o Fundo Nacional de Cultura ele tem regras. E uma das regras é que ele abre edital para os municípios e estados que têm esse arcabouço legal, que eu acabei de falar para vocês agora, poderem concorrer a esse recurso. O que acontece é que o dinheiro ficou parado, a União não lançou edital, não fez o repasse fundo a fundo, que também está, né, nas diretrizes do Sistema Nacional de Cultura, ou seja, o repasse direto, porque funciona igual mesmo o sistema de saúde mesmo. Como eu falei para vocês que o nosso sistema de indicadores não é ainda uma melhor opção, porque a ideia, eu tive o prazer de conhecer o plano piloto do Sistema Nacional de Cultura e de Indicadores, que é uma coisa assim, um sonho de consumo. Você entrar na plataforma e falar, eu quero pesquisar lá, cabaça feita com tinta artesanal na região do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba. Ele vem e me mostra a cidade, aí eu clico, abro, aí tem lá o link, tem uma paginazinha que vai me levar para o nome do artesão que trabalha com a cabaça específica com tinta artesanal. Lá vai estar a foto dos produtos que essa artesã faz, vai estar o valor, vai estar o telefone, o e-mail, ou seja, interligar os artistas de uma forma, né, informalmente, através da informática, isso é algo assim que eu acho fantástico, entendeu? Você procurar um produto, um produto artístico, seja ele qual for, de qual segmento for, e você ter um banco de dados nacional onde todo mundo está lá, isso né? É isso que eu espero, é isso que eu tenho de sonho ainda em relação ao Sistema Nacional de Cultura. Um dos sonhos, ver funcionando, é esse sistema de indicadores. É ver o dinheiro chegar na ponta, né? Sair do Fundo Nacional de Cultura, passar pelo Fundo Estadual e vir para os municípios direto. Eu acredito que nós estamos muito próximos dessas realidades, muito próximos. Basta nós sabermos cobrar, basta nós sabermos direcionar os nossos trabalhos em prol dessas políticas públicas. E aí a gente já entra na segunda etapa aqui, que é conselhos, né? Os nossos conselhos. Para falar dos conselhos, em especial os conselhos de Araguari, nós temos 3 conselhos fundamentais que pertencem à fundação, está ligada à Fundação Araguarinha de Educação e Cultura. O primeiro conselho é o nosso Conselho Municipal de Cultura, né, que ele é formado por representantes dos segmentos culturais. Ele é deliberativo, construtivo, fiscalizador, facilita bastante, né? Tem que o gerenciamento das ações da cultura no município. Mas aí eu vou pegar o lado negativo. Nós voltamos, né? Eu sempre vou me colocar, apesar de eu fazer parte ativamente das ações culturais da cidade, mas eu me coloco
para não me tirar a minha corresponsabilidade, nós, artistas, precisamos nos unir, precisamos estar atentos às eleições dos conselhos e mais, querer fazer parte do conselho, porque é um trabalho voluntário? É um trabalho que tem que se dedicar? Sim, mas há necessidade das políticas públicas, é a necessidade de ter isso. Né? É um momento em que você vai contribuir para o crescimento gradativo e pontual do seu município. O Conselho Municipal de Cultura hoje de Araguari, ele tem a função de cobrar que o Plano Municipal de Cultura que foi aprovado seja executado. Ele tem como obrigação, né, de acompanhar de perto e de fato e cobrar da fundação a execução das ações. Ele precisa, né, o conselho ele tem que fazer essa ponte entre o segmento cultural e a fundação. Nós não podemos deixar que seja diferente, mas para isso a gente precisa que nós tenhamos esse zelo de querer participar do conselho. Não podemos ficar à mercê e deixar, sabe, sempre as mesmas pessoas se sacrificando. Porque, sabe, me desculpem a expressão, mas é isso que eu percebo e sinto. Nós precisamos dividir as corresponsabilidades com os outros. Nós não podemos apenas sentar no conforto do meu sofá, da minha cadeira e falar: ah, mas ninguém faz nada. Ah, não fez isso. Ah, não fez aquilo. E você não participar do conselho. Você não pesquisar, não saber o que é que o conselho está fazendo, quais são as demandas que a fundação tem, qual que é o orçamento da fundação para aquele ano, quais são o plano estratégico da fundação naquele ano. Então, assim, não adianta nós queremos fazer um diferencial se nós não fazemos a nossa parte. Então, o Conselho Municipal de Cultura, ele precisa urgentemente que nós olhemos para ele com carinho, com amor e façamos a nossa parte de fazer parte dele. Né? Eu aproveito aqui para parabenizar aos conselheiros que estão lá. Eu digo que são guerreiros, viu? Ó, parabéns para vocês, porque a luta aí não é fácil. Sentar na cadeira de conselheiro não é fácil. Vocês têm me superar, como a palavra que eu poderia utilizar aqui para expressar, eu tenho orgulho, acho que é isso, orgulho de poder, de saber que eu posso confiar num conselho meu de cultura da minha cidade, mas a gente precisa sim subdividir essas responsabilidades. Ok, o segundo conselho é um conselho técnico, que é o conselho curador. O conselho curador, ele vem para fazer a fiscalização financeira da fundação. Tudo aquilo que a fundação determina de gasto, tudo aquilo que a fundação determina para ser executado, tem que passar pelo conselho curador. E as determinações também do Conselho Municipal de Cultura, em que interfere na administração da fundação ou na parte financeira, tem que ser também discutido e passado pelo Conselho Curador. O Conselho Curador, ele é mais um pouco, ele é formado não somente com membros da sociedade civil, mas também com contadores, né, fiscais, porque realmente é a parte de que vamos ver se está fazendo tudo certinho. Então é a hora de observar isso. Então o Conselho Curador também é muito importante. Mas também acontece com o Conselho Curador a mesma coisa que vem acontecendo com o Conselho Municipal de Cultura. Falta de interesse de participar. Né? Eu vejo a fundação lutando, sabe, quase a laço, levar as pessoas para os conselhos. Porque as pessoas
não querem assumir essas responsabilidades. E a gente, como volto a dizer, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, tá? O terceiro conselho que forma aí, né, os 3 conselhos da fundação, é o conselho de patrimônio. Bom, para falar um pouco do conselho de patrimônio, eu preciso fazer um adentro aqui um pouco sobre patrimônio. Gabriela, e você pode estar falando, você tem condição de falar sobre patrimônio, né? Um assunto mais específico? Então, não sei se vocês sabem, eu tenho uma empresa que presta serviço nessa área especificamente de ICMS cultural e presta essa consultoria para os municípios aqui na região. Então, assim, eu me sinto na minha praia para poder falar um pouquinho sobre o patrimônio cultural e sobre para a gente poder chegar no conselho do patrimônio. Como é que funciona? O patrimônio, o nosso departamento de patrimônio, ele é responsável por fiscalizar todos os nossos bens tombados, inventariados ou registrados. E o que o departamento tem de braço para trabalhar com ele ali é o Conselho de Patrimônio, que tem uma responsabilidade muito grande, imensa, porque o Conselho do Patrimônio é que vai dar os pareceres em relação a todas as questões que afeta o nosso patrimônio. Construção, obra, se tem uma casa antiga e quer derrubar. Então tudo isso tem que passar pelo patrimônio. Mas para que a gente possa entender um pouco melhor, eu vou aproveitar aqui e dizer um pouco mais sobre patrimônio. No estado de Minas Gerais existe uma lei que chama Lei Robin Hood. A Lei Robin Hood só tem no estado de Minas Gerais, é o único estado da federação que tem essa lei. A Lei Robin Hood, ela garante uma porcentagem de tudo que é arrecadado do ICMS seja repassado para o patrimônio. De que forma? Tudo que é arrecadado, né, tem. Então, um pedaço vai para a educação, outra parte vai para a saúde, esporte, e assim vai. Se divide entre todas as secretarias e uma parte desse recurso ficou destinado ao patrimônio. Então, é o conhecido, talvez alguém aqui já tenha ouvido a expressão ICMS cultural. Então, o que é o ICMS cultural? O ICMS cultural é uma política pública onde o município, para receber esse recurso, né, tem disponibilidade de repassar esse recurso? Tem. Tá lá. Então, ele tem uma porcentagem que está deixando. Parte do recurso, desse recurso, ele vai cair na conta da prefeitura e a prefeitura obrigatoriamente deveria depositar no fundo de patrimônio específico, né? Esse fundo é criado especificamente para isso. Mas nem todas as vezes acontece isso. Esse recurso acaba não chegando ao destino, né, do fundo, para que possa ser gerenciado nas políticas de proteção do patrimônio. Não vou me alongar muito nesse assunto, porque a gente tem ainda que falar sobre financiamentos, então eu vou começar direto já falando dos mecanismos de financiamento que a gente pode ter acesso. Alguns deles, lógico, porque existe vários sistemas de financiamento para a cultura, mas eu vou aqui citar apenas alguns. Em relação ao município, nós temos aqui o PEMIC, que é o nosso Programa de Incentivo à Cultura. No estado, nós temos a Lei Federal e o Fundo Estadual de Cultura. Além disso, a União, ela tem a Lei Rouanet. Além disso, nós temos ainda Funarte, nós temos Zumbi dos Palmares, são braços, né, do Ministério da Cultura. Mania de dizer ministério, é saudade do ministério.
mas na nossa Secretaria de Cultura, onde lançam editais durante o ano e nós podemos, os artistas aí podem dessa forma participar. Queria trazer aqui alguns dados em relação à participação de artistas em editais de cultura. Vamos por parte. No ano de 2018, Araguari, e aqui eu vou tirar, queria que vocês não colocassem nessa conta o coletivo Encantar, né, o grupo, a associação, a ONG, na verdade, Encantar, porque, né, não entrasse na nossa conta aqui, então vamos pensar no geral. A Araguari deve ter enviado aí, participado de, no máximo, 5 editais, os 5, concorreu a 5 edital em 2019, contando aí que desses 5, provavelmente 3, desculpa, não, 3 saiu da elaboração da minha pessoa. Então, queria que vocês fizessem prestassem atenção nesses dados. Logo em seguida veio esse momento de epidemia, que nós ficamos parados. Agora no final de 2020, então ano passado, 2019, provavelmente aproximadamente 5 projetos enviados em mecanismo de financiamento estadual e federal. Não estou contando o PMIC também, tá? Vamos tirar o PMIC também da conta, porque no ano passado teve, né, teve o PMIC, foi aberto o PMIC e a gente teve aí, se não me engano, 30 projetos encaminhados. Então, fora o PMIC, fora essa nossa realidade, o ano de o ano passado foi aproximadamente 5 projetos enviados. Este ano, este mês, com essa abertura da lei Aldir Blanc do Estado, além do mutirão, além da Funarte ter lançado edital, Zumbi dos Palmares ter lançado edital, Vale ter lançado edital, quer dizer, várias outras empresas que lançou edital, nós de Araguari mandamos aproximadamente até agora 70 projetos. Uau! Como assim? Nós saímos de 5 para 70 em um ano e tem uma pandemia no meio dessa história. O que se deu? Se deu que informação, a informação de que existe um edital e que você pode concorrer, a contribuição, mesmo que indireta, de capacitação ou incentivo para que participasse desses editais, foi o diferencial. Por que eu estou trazendo essas informações? Porque para falar de financiamento, a gente precisa pensar na capacitação. É necessário se capacitar. Não tem outro mecanismo a não ser a capacitação. Para que eu possa participar de um edital, para que eu possa até mesmo encontrar um edital que eu vou participar, que eu possa, eu preciso estar me capacitando para isso. Porque senão eu vou catar o edital, vou lá abrir o edital, vou ler, não vou entender nada, né? Ou às vezes vou achar que entendi, vou mandar o projeto, o meu projeto não vai passar e eu vou ficar frustrado. Então, para que a gente não cometa esses enganos, a gente precisa entender que no Brasil se lança aproximadamente 80 editais por ano. Aí estou falando por baixo, pessoal. 80 editais por ano. Em todos os mecanismos, seja eles estadual, federal, contando de Araguari, municipal, no geral são lançados mais de 80 editais. E nós, por falta de conhecimento e por falta, às vezes, de capacitação, tenho certeza do que eu estou dizendo, mais por falta de capacitação, nós não temos acesso
a esses editais. E essa realidade precisa mudar e mudar rápido. Através de ações como foi feito agora nesses 3 últimos meses, ações de mutirão para ensinar. Nós precisamos de cursos profissionalizantes para a área de formação, de elaboração de projeto. Nós precisamos nos acordar para acordar esse novo ritmo da cultura, que é sair dessa coisa de ficar pedindo na porta dos órgãos públicos, na porta da empresa, e se capacitar para poder ter acesso a esses recursos, né? Então, para isso, é necessário que nós fiquemos atentos e que nós façamos as nossas devidas cobranças. Essas cobranças têm que ser assertivas, elas têm que ser de contribuição, elas têm que ser firmes em relação àquilo que nós estamos precisando. Então, além de produzir, né? E acho que isso é uma das coisas que mais incomoda o artista, porque além dele produzir, ele ter que se capacitar para poder ter acesso aos recursos é muito difícil. Isso é uma das coisas que mais incomoda o artista. Porque o artista ele quer demonstrar a sua arte, né? Então, fica a dica aqui, principalmente dentro dos coletivos. Se você tem um coletivo aí, jurídico ou não, veja dentro do seu coletivo quem tem essa condição de se capacitar, porque essa pessoa ela vai passar a ser um braço, né? um dos alicerces dessa entidade, por ela ter esse conhecimento e vai contribuir com que o artista ele possa executar a sua função de transmitir a sua arte sem precisar se desgastar com essa parte de gestão. Mas para isso é necessário que cada um de nós a gente consiga enxergar quais são essas nossas necessidades. Porque, pessoal, não adianta também eu falar para vocês que é necessário se capacitar, que é necessário vocês se preparar, que é necessário vocês terem acesso a editais, se a sua dinâmica artística, se a sua veia artística é de outra vertente, tem outro cunho, e não, sabe? Então, a gente também não pode querer também, e eu digo muito isso, que a gente não pode querer forçar o artista a se capacitar nessa área especificamente de gestão, de captação de recurso, se ele não tem isso na veia, se ele não quer isso para ele, né? Nesse último curso que eu tô dando, por exemplo, de elaboração de projetos, eu comecei com uma turma de 80 e estou terminando a turma com 5, né? Do ano passado para cá, eu consegui formar um aluno apenas, né? Com louvor, que já está aí se desenvolvendo dentro do processo, mas né? E minha última turma eu comecei ela com 80. Mas quando se dão conta da realidade, né, a prática ali de lidar com o processo de elaboração, com o processo de captação, com o processo de gestão, as pessoas vão deixando, vão desistindo, e nós precisamos mudar esse pensamento para que a gente possa caminhar um pouco mais, né, nesse sentido. A outra questão que eu queria trazer aqui para nós, nesse bate-papo nosso aqui, é sobre o Fórum Permanente de Cultura. O Fórum Permanente de Cultura foi criado em 2017, é um órgão
apartidário, né? Nós somos todos voluntários. E eu queria aqui pontuar algumas coisas que o fórum já fez, esteve à frente e junto, às vezes, nessa última gestão, muito junto ao conselho, mas em gestões anteriores, às vezes nós foi preciso nós tomar a frente, né, para que as coisas pudessem de fato chegar onde a gente chegou. Hoje, se nós temos o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, foi uma ação feita do fórum junto aos órgãos da fundação na época, para que pudesse ser criado esse programa de incentivo à cultura. Uma outra contribuição enorme que o fórum deu foi agora na construção do Plano Municipal de Cultura. Como eu disse para vocês, o plano ele precisava ser executado em parceria com o poder público e a sociedade civil, e nós do fórum nos colocamos aí à disposição e trabalhamos afinco para que esse plano pudesse de fato ser aprovado, como foi na Câmara Municipal de Cultura. Dei 2 exemplos aqui muito simples, pessoal, mas eu queria que vocês entendessem que nós do Fórum Permanente de Cultura, nosso papel sempre foi discutir as políticas públicas e traçar e planejar estruturalmente como agir e como lidar com essas ações que muitas vezes é mais política do que mesmo de fato artístico, e que foi necessário a intervenção desse grupo, né, o Fórum Permanente de Cultura, em prol da construção dessa política pública. Eu quero aqui, da mesma forma como eu disse, que eu tenho orgulho do Conselho de Patrimônio, do Conselho do Conselho do Curador, do Conselho da Cultura, eu tenho, então, não posso fazer não tem como expressar melhor também em relação ao Fórum Permanente de Cultura, ao qual eu também faço parte. Eu até brinco que somos guerreiros, né? Guerreiros em prol da cultura, porque você fazer parte de um coletivo sem fins lucrativos, tirar seu tempo para discutir políticas públicas, e não somente discutir, mas traçar, planejar, essa palavra, acho que nós artistas deveríamos aprender isso desde cedo, planejamento, né? É uma coisa que nós no fórum a gente faz, a gente aprendemos, tivemos que aprender muito rápido, e a gente utiliza isso o tempo todo, que é o planejamento de ações, planejamento de estratégia, planejamento de como vamos agir em relação às situações que elas aparecem, sabe, toda hora, né? Então nós estamos aí atentos em defesa, e não somente na defesa, mas eu acho que o mais importante papel do fórum é a contribuir, né? Nós estamos aqui à disposição, né, para o crescimento da cultura do município de Araguari. Eu queria muito que todos entendessem essa dinâmica, que nós gostaríamos muito que o conselho continuasse firme, que o conselho e que a política pública da cidade não precisasse tanto do fórum como vem precisando nesses últimos anos. A gente gostaria muito que a gente pudesse falar assim, vamos fazer só uma reunião para bater um papo, mas infelizmente ainda temos muito a fazer em prol, em ajudar a cultura da cidade. E eu convido vocês, neste momento,
que venha engrossar esse caldo da defesa, para que o nosso Plano Municipal de Cultura ele seja realmente, de fato, colocado em prática. Sem o Plano Municipal de Cultura ser colocado em prática, não adianta nada que foi feito até agora, né? Então, assim, a gente precisa entender realmente a importância do nosso Plano Municipal de Cultura. Precisamos entender o nosso papel junto à Fundação. Precisamos estar mais atentos, mais juntos à Fundação. Precisamos nos colocar mais atentos e mais à disposição dos conselhos, dos 3 conselhos que formam a base da Fundação. Então, fica aqui eu aproveitar esse momento para pedir que vocês pesquisem, fiquem atentos a chamados para os nova eleição dos conselhos, né? Porque é necessário a participação coletiva e a participação popular dentro desses processos, né? E em relação aos editais, fica a dica, vou deixar uma dica aqui, que parece uma coisa tão banal, né? Dizer o que eu vou dizer, mas é a coisa mais importante de quando você quer concorrer a um sistema de financiamento. Ah, Gabriela, você podia ter falado muita coisa, falado em outra linguagem. Poderia, gente. Mas o objetivo meu aqui era falar de um jeito mais simples, em que o terceiro setor pudesse me entender também, muito mais, né, assertivo do que eu usasse aqui outros termos. Eu acho que a forma que eu usei aqui, eu acho que eu vou conseguir, eu espero pelo menos, conseguir atingir aí o entendimento do maior número possível de pessoas, de artistas da cidade. Mas fica a dica, se você quer se capacitar, se você quer crescer na sua área, vamos estudar, vamos pesquisar, né? E quando você for lá olhar um edital, o mais importante, como eu disse anteriormente agora, o mais importante é leia o edital. Não adianta pegar o edital e passar o olho e procurar a data, procurar o valor e só. Não é só isso que o edital ele é formado. O edital é o documento mais importante para quando você quer concorrer a um recurso. Nele consta tudo. Lógico que eu não posso deixar também de dizer que edital tem muitos erros. Tem mais erro do que acerto. Mas, infelizmente, eu tenho que seguir o edital. Então, leia. Lá vai dar todas as informações possíveis, pessoal. Siga o edital, né? Siga o edital. Faça isso. No mais, espero ter contribuído de fato. Espero de verdade que vocês consigam tirar pelo menos 5% de tudo que eu disse e que eu possa ter aí tirado alguma dúvida de alguém, que eu possa ter contribuído com o crescimento de alguém. E fica aqui o meu abraço e aproveitar para desejar um feliz 2021 para todos nós, né? E que o ano que vem a gente possa ter grandes eventos, que a gente possa ter grandes recursos para a cultura, como foi essa enxurrada da lei Aldir Blanc, que infelizmente eu percebo que também não alcançou todos nós, mas que venha mais recursos assim, né, o ano que vem. Um abraço a todos, fiquem com Deus.